Oi, gente! Nós estamos aqui com o 4º episódio do podcast A Gente Fala. Eu, Josi Desidério, junto com a Adriana Nascimento, nós iremos falar neste exato momento sobre a microcefalia. Hoje nós trazemos para esse episódio microcefalia em pauta. Quais são os desafios encontrados por essas mães, por esses pais? Quais são os objetivos que ainda precisam conquistar nesta caminhada? E nós recebemos aqui, né, Adriana? Duas mães. Deixa eu falar uma coisa. Josi é minha xará, Josiane Oliveira, e temos também aqui Flaviana Oliveira. E são mães de... Você de Caleb, né, Josi? E você de Júlia. Todos com 9 aninhos. Conta pra gente como é que foi a gestação de vocês. Vamos iniciar nessa transformação do mulher a ser mãe. Como é que foi essa descoberta ainda na gestação? Como é que foi essa caminhada? Porque a gente sabe que não é fácil, mas eu quero que vocês dividam com a gente nesse momento. Começar, gente? A minha gestação não foi uma gestação planejada, mas foi uma gestação bem aceita quando eu descobri. Nova, né? Na flor da idade, 21 anos. Sim. Estava cursando um técnico de enfermagem. Não era... Nem imaginava, não era naquele momento meus planos engravidar, ser mãe. Mas aconteceu. E foi bem aceita por toda a família, por mim, pelo pai. Mas aí depois eu descobri a gravidez à tarde, já descobri com 2 meses. Sim. Meu ciclo foi normal, menstrual. E aí descobri tarde, com 3 meses já quase. E aí depois de 3 meses começou a vir as intercorrências de dores, de náuseas, sem conseguir sair, tive que interromper o curso. E depois eu tive a bendito episódio do Zika, né? Mas até então eu não sabia nada. Me cuidei na época. Com 6 meses eu descobri, foi que veio, né, a notícia que Júlia tinha uma dilatação do lado esquerdo. E até então ainda não fazia ideia do que era. Eu era acompanhada pelo mesmo médico nas ultrações. Ele trabalhava na época também no Roberto Santo. E aí me encaminhou para lá, me acalmou, fique calma, eu vou estar no mesmo dia lá da sua consulta, vou te encaminhar para o mesmo dia e vou te acompanhar. Mas aí nesse dia me senti um objeto, porque eu fiquei em uma maca, toda hora vindo um médico, fazer a ultrassom, e eu só ouvia mais um caso. E aí foi que a ficha foi caindo, que realmente a coisa era séria. E depois veio o último médico e me perguntou: mãe, você teve alguma infecção na gestação? Eu disse: infecção, como assim? Ele: não, você teve chikungunya, zika, algum tipo de infecção assim? Eu disse: eu acho que eu tive zika. Aí ele fez assim: mãe, sua bebê é um feto que não desenvolve como outra criança, né? Teria que estar se desenvolvendo. O cefálico dela não está crescendo, não está acompanhando o crescimento. Aí eu fiz: doutor, me diga com clareza, o que é que ela vai precisar? Aí ele fez: sua filha vai precisar de uma equipe multidisciplinar completa quando ela nascer. Aí eu disse: pronto, é isso? Pronto, é isso. Mas eu não sabia que não era só isso. Mas para minha aceitação, sim, eu tomei aquilo para mim e disse: é isso. Então, quando ela nascer, eu vou dar isso que ela precisa. E quando ela nasceu? E quando ela nasceu, ela foi prematura. Foi de 34 semanas. Tive algumas intercorrências. Com 7 meses, precisei internar. Então, logo após, quando você descobriu, já veio praticamente em menos de 2 meses veio o nascimento. Veio o nascimento. E aí fiquei 18 dias com ela lá no Roberto Santo, fazendo exames e tudo. Mas pra mim era minha bonequinha. Ela não nasceu com o físico, a aparência de uma criança com deficiência. Nasceu toda por uma. Então não tinha aquele baque quando as pessoas olhavam. Mas era bem miudinha, por ser prematura. E aí a gente fez os exames. Tivemos alta. E aí começou, né? Rodar Salvador. CEPREDES, cadastro no SARA, e rodando, procurando vagas. Aí, na época, foi aberto um ambulatório para as crianças acometidas pelo Zika vírus, não o Roberto Santo. A gente tinha esse apoio na época. E ela passou a ser acompanhada lá. E até então, tudo lindo, maravilhoso, só subindo e descendo mesmo na correria de qualquer outra
na minha cabeça, né? Qualquer Naquele outra mãe momento. que tá subindo e descendo, levando o filho pro médico. Mas aí, com o passar dos dias, dos meses, as coisas foram se apertando mais. As dificuldades, o preconceito, a acessibilidade, a rede de apoio. Eu ia te perguntar isso, como é que foi pra você? Não é? Porque não é uma demanda que, tipo, vamos ali hoje comigo no pediatra. Não é uma demanda assim. Demanda diária. Todos os dias. Você me acompanha em uma fisioterapia, você me acompanha no neuro, você me acompanha no fono, no físio. A gente tinha hora de sair, a gente não tinha hora de voltar. Tinha que ter o financeiro. Se alguém fosse me acompanhar, eu tinha que pensar. E o lanche, e a água. Eu saía com as coisas dela pronto, mas eu não pensava em mim, eu pensava nela. E aí, eu não poderia exigir da minha família que parasse a vida para viver a minha realidade, porque meu financeiro eu não poderia suprir para todo mundo. Então, eu tentava o máximo ser forte. Não, eu consigo ir sozinha. Não precisa não. E fui indo. Aos 21 anos. Aos 21 anos. Começando a descobrir o mundo. Né? Praticamente, tornar-se mãe. E aí vem uma avalanche assim, de informações. Porque, como você fala, na época que teve você falou, né? Você trouxe na sua fala aí, mais um caso. Vários médicos falando mais um caso. Então, foi bem naquela época, realmente, que teve aquele surto da Zika. Que para eles também era um desconhecido, não é? Sim. Era algo desconhecido, assim como foi a pandemia logo depois. Então, era tudo muito novo ali. Não, tá batendo muitos casos das pessoas que tiveram a mesma doença, né? A Zika vírus, e os fetos estão acontecendo a mesma coisa. Sim. Então, a gente percebe que ali, uma falta de informação, todo mundo descobrindo tudo muito junto. E aí, no início, montam, como você trouxe, uma rede de apoio ali para poder atender essas famílias, e que hoje meio que não tem mais. Não existe mais. Não existe mais. Eu tenho uma amiga que na época foi na mesma época também. Não existe mais essa rede de apoio. Com o passar dos anos, esse ambulatório foi desfeito. As crianças da síndrome congênita do Zika vírus perdeu esse apoio. As famílias perderam esse apoio porque, com o tempo, a gente, além do Roberto Santos, teve que procurar outros lugares. Então, ali era um lugar que a gente tinha era um ponto de referência. Mas a gente buscava outros lugares em Salvador. E depois a gente perdeu aquele ponto certo. Houve uma justificativa para isso? Nenhuma. Nunca tem. É importante, na verdade, até a gente, diante desse cenário, a gente trazer e procurar, né? Qual seria o motivo? Se há motivo para poder suspender essa rede de apoio, esse porto seguro dessas mães, né? Porque a maternidade se estende ao longo da vida, para sempre. E a microcefalia as deficiências é permanente. Sabe, Josi? E como assim fechou as portas e se vira aí agora e diante? E eu quero saber de você também, Josi. Como é que foi aí sua maternidade, a sua gestação, a descoberta também? Como é que criou esse impacto na tua vida? Você que já é mãe de 3 filhos. Então, neste caso, é o caçula, né? O Caleb. Eu tenho 41 anos e eu tenho 3 filhos, né? Sim. 2 mais velhas, uma de 25 e uma de 12. Não programei a gravidez de Caleb. Eu planejava ter o meu menino com 35 anos, engravidar com 35 anos, mas em uma troca de método contraceptivo, eu engravidei de Caleb. E aí não pensei em momento nenhum interromper a gravidez, mas foi assim um susto. Uma porque eu queria a gravidez daqui a 4 anos. E outra porque estava no surto, né? Então, em pleno calor, no calor ali de outubro, que eu descobri finalzinho de outubro a gestação. E aí eu comprei muita calça, comprei muito capote, passava repelente, bem assim, neurótica. Só que eu já tinha pego o Zika vírus. Eu trabalhava em 2 lugares. E aí eu peguei o Zika, fiquei cheia de comprometimento, algumas sequelas, né, prevaleceram. E em novembro eu descobri a gravidez. Aí foi aquele baque para mim. Mas como eu descobri em novembro, eu fui em uma clínica popular dessa, e a médica pegou, fiz uma ultrassom, que eu sou muito curiosa, né? Eu digo, será que agora é um menino? Não sei o quê. Aí a médica disse, sua gestação tá com problemas. Se essa criança vingar, essa criança vai vir com deficiência. Se eu fosse você, eu interrompia a gravidez agora. Aí foi aquele baque. Eu disse, eu não vou fazer isso não. Eu disse, doutora, do Zika? Ela fez, eu não posso dizer, tá muito pequeno, mas
eu tô vendo aqui que sua gravidez é uma gravidez de risco, isso em novembro. E aí eu iniciei o pré-natal em novembro. Quando chegou em fevereiro, no finalzinho de fevereiro, minha pressão subiu muito, eu fiquei internada. Aí internei em fevereiro, Caleb nasceu 26 de abril daquele ano, com 29 semanas, bem prematuro, 900 gramas, 34 centímetros, bem miudinho. E aí, quando eu saí da UTI, eu fui visitar, eu praticamente não vi meu filho, né? Vi ali meu filho todo coberto, entubado, fazendo aquele esforço para respirar, para sobreviver. Eu nunca tinha visto uma criança daquela, prematura daquele jeito. Ele era transparente, eu conseguia ver o tubo por dentro dele, então eu fiquei bem em estado assim de choque. E aí eu perguntei à médica: doutora, como é que meu filho tá? Ela disse: você não está vendo? Eu digo: sim, eu estou vendo, mas como é que ele está? Ela, no máximo, 72 horas de vida. Aquilo ali me destruiu, mas assim, me acabou mesmo. Eu nunca contei assim, as horas, os minutos, como eu contei naquele tempo, pedindo a Deus para manter o meu filho vivo. Eu não sabia, eu não imaginava o que esperava pela frente, né? Mas eu só queria ter ele vivo. Então eu digo que eu não tive o tempo que a maioria das mães teve para ter o luto de estar recebendo um filho que não foi aquele filho sonhado, desejado. E todo o tempo, desde a barriga, eu sempre lutei para que ele ficasse vivo. A deficiência seria uma consequência, mas para mim seria bom ter ele vivo. E aí ele ficou no hospital até 18 de junho, quase 2 meses, para ganhar o peso. Levei ele para casa assim, sem saber como é que eu ia cuidar, sem fazer ideia. Só sabia que eu tinha que passar em tudo quanto era médico. Não deram logo o diagnóstico dele. Disseram que ia ter a idade corrigida, né, para sentar e fazer as coisas. Só que ele não fazia. Com 6 meses, quando eu já ia procurar, né, um neuro para entender porque ele não estava acompanhando a idade, ele deu a primeira crise convulsiva, entrou em mal convulsivo e aí ficou em coma. Mais uma vez, os médicos desenganou, disse que ele poderia não voltar. E daí por diante que eu vim entender a deficiência, vim ter o diagnóstico dele, vim saber que eu tinha que passar por todas as especialidades até ter alta. Mas o pior momento, o momento mais desafiador, foi a parte neurológica, as crises. Caleb já chegou a dar mais de 100 crises convulsivas. Caleb ficava a maior parte do tempo dormindo, dopado, tomava coquetel de 7, 8 anticonvulsivantes. E eu via ali meu filho indo embora, morrendo, sem nenhum apoio, né? Porque ele participava do ambulatório do Roberto Santos, mas aí acabou o ambulatório fechando. Suspendeu, né? Ele está no ambulatório do Irmã Dulce, mas é só acompanhado pelo neuro, não tem as outras especialidades. E de lá para cá é uma luta diária para manter o filho vivo. Eu vejo alguns posts, né, nas redes sociais, a mãe dizendo assim: quando ele completou 6 meses, eu tenho uma luta para manter ele vivo, porque o menino começa a engatear, andar e dar uns probleminhas. E a gente não. Uma mãe atípica, desde a gestação, a gente luta para poder manter o filho vivo. E aí, Josi, você trouxe uma fala aí que me pegou, assim. Quando você fala assim: eu tive que me virar sozinha. Mas não foi só quando ele nasceu. Quando você descobre na sua gravidez que você, do jeito que você descobriu, como veio, né? Eu fico pensando assim, que a gente precisa, como profissional também, e aí eu me coloco nesse lugar de profissional da saúde também, de como a gente deve passar para o outro, sabe? Porque a sua fala é como se fosse algo banal, como se você não estivesse lidando com vidas ali, como se você não fosse uma pessoa que tivesse sentimentos ali com aquela gravidez, assim: ó, mãe, seu filho tem um problema aqui, se eu fosse você, eu não vai vingar, eu interrompia. Não tá olhando o sujeito como um todo. Esse sujeito tem uma vida. Qual o contexto dessa família? E logo depois está no hospital, você ouve a mesma coisa. O seu filho, como que está o meu filho? Né? Você não está vendo, não? Então, isso, eu que não vivi o seu lugar, senti a sua dor. Imagina. E eu fiquei imaginando você neste lugar, naquele hospital, com aquele filho seu ali naquela situação, e perguntar para um profissional da saúde que deveria estar ali te apoiando, simplesmente dizer: você não está vendo, não? Eu não sei se você teve esse sentimento, sim, mas assim, eu me senti impotente. E eles que têm esse conhecimento e o preparo para tal?
diante de vocês que, se para eles naquele momento era novo, imagine para vocês que de alguma forma não trabalha nesta área. Não está nessa área. Não né? está nesse intuito. A gente quer o nosso filho bem, né? A gente não está preparado a chegar em um... Imagine você também, né, Flávia? Você chegar em um momento de quero ouvir o coração do meu filho, quero ver como é que ela, né? Neste caso, Júlia, como é que ela está e de repente é mais um caso. E diante de várias notícias repercutindo em rede sobre esses casos. Então, eu acho que o cuidado maior é de como chega. Porque eu chegar... Não existe uma sensibilidade, sabe? A gente não está aqui julgando, porque a gente sabe que tem muitos bons médicos, muitos bons profissionais. Mas é essa fala quando você traz, eu fiquei imaginando, eu fiquei tentando me colocar naquele lugar ali. Se eu estivesse no lugar dela, existe. como é que eu ia? Como é que eu ia puxar justamente para isso. Como é que vocês analisam? Porque assim, 9 anos atrás, vocês receberam desta forma o diagnóstico, né, dos seus filhos. E o agora? O que mudou? O que evoluiu? Como é que vocês se enxergam neste mundo como mãe de crianças que são diagnosticadas com microcefalia? Conta pra gente. Vou puxar isso. Ainda não existe. Eu não vou falar todos. Hoje minha filha tem uma equipe muito boa, muito boa. Ela é home care. Uhum. E igual a Caleb também, que é home care. Ela precisou ir para o home care por conta de... Júlia fez cirurgia do quadril. Depois da cirurgia do quadril, ela começou a perder muito peso, muito rápido. Tipo, ela fez em julho, novembro ela já estava... Ela fez em julho com 21 quilos, em novembro ela estava com 13. E aí foi muito rápido. Quando eu fui ver, ela não demonstrava que estava sem deglutição, perdeu deglutição, com disfagia grave. E aí eu levei ela para uma consulta e a médica fez: mãe, ela é indicação de gastro, ela está com risco de broncoaspiração, risco de pneumonia, ela nunca teve, ela pode passar até agora. E eu sempre fui mente aberta em tipo assim, o que você me disser, agora que Júlia precisa fazer para o bem dela, qualidade de vida, eu vou fazer. Então, assim, a gente ainda tem essa dificuldade dos médicos nos olhar e dizer assim, não é sobre a deficiência. A gente entende que nosso filho tem a deficiência, o que a gente quer é proporcionar qualidade de vida para eles. A gente precisa que o médico não tem esqueça a deficiência, né? E diga assim, ó, ela tá com esse problema aqui e a gente tem esse caminho para cuidar. Essa semana retrasada eu descobri que a caixa torácica dela não desenvolve como deveria para a idade e para o tamanho dela. E eu fiquei muito chateada porque ela já passou por tantos profissionais, com tantos exames e ninguém me disse nada. Então eles fazem assim, mas é normal. Ela é uma criança neuropata, ela tem deficiência e é normal que aconteça isso. Para mim não é, eu sou mãe. Pra eles. Eu preciso que ela desenvolva, eu preciso manter ela viva, bem, com a qualidade de vida. E cada vez que eles anulam esse diagnóstico para mim do quadro clínico dela, eles estão anulando uma oportunidade de vida para ela. Sim. Então, assim, eu fiquei muito chateada. O médico conversou comigo, nunca te falaram, olha como a caixa torácica dela ela está com o pulmão comprimido por conta da escoliose. Mesmo a gente tentando manter ela sempre em postura, são equipamentos caríssimos que a gente não consegue o tempo todo suprir. Muitas famílias não conseguem, muitas mães não conseguem. A gente não consegue na rede municipal, né, no estado, parapódio. A gente não consegue cadeira de roda adaptada. A cadeira de roda que a gente pega, a gente tem que adaptar. São valores absurdos de R$400 para cima de uma cadeira, que em qualquer momento a criança pode ter outro problema postural, a gente precisa readaptar. Novamente. A gente tem que o tempo todo estar recorrendo a vaquinha, a campanha, ajuda de família, ou fazer um bico, o que der. Hoje eu trabalho, mas eu não sei até quando, porque o quadro que ela está entrando a cada dia me faz ainda julgar se eu devo estar trabalhando ou cuidando dela. Ainda se culpa. Tem essa dúvida, né? Essa culpa. Ainda carrega a culpa. E aí, talvez, além da culpa interna sua, diante do que você vive, que só você sabe, vem também os julgamentos, né? Como é que a filha dela, né? A filha de Flaviana passa por tudo isso e ela ainda assim trabalha. Sabe como é? Nós somos julgadas quando não trabalhamos, como mães, como mulheres, quando decidimos por opção, que tem muitas mães, muitas mulheres que querem por opção cuidar da sua casa, e tá tudo bem. Bem como também nós somos julgadas quando queremos ter uma rotina fora. Por opção. Por opção e por condição, necessidade, né? também. Não pode se dar esse luxo. Tá entendendo? Então são várias vertentes. E você, Flaviana, vou te chamar de Flávia. Você, Flávia,
não tenham por que se culpar. Eu acho que a culpa e os culpados de tudo isso está muito longe de sermos nós, mulheres, nós, mães, nós como sociedade, sabe? Que pagamos os nossos impostos, que acreditamos em políticos que infelizmente não deveríamos acreditar. Causas como essa que muitas das vezes acabam sendo usadas por quem não deveria estar naquele local. Porque, na verdade, não é uma contribuição. É vamos se aproveitar de tal fato. E, infelizmente, a gente vive uma roda gigante que a cada dia vocês ficam sobrecarregadas. Quando você traz essa perspectiva de eu vou sempre estar trazendo aos poucos as dificuldades e deficiências que Júlia vai ter, que Caleb vai ter. E aí você começa a se perguntar até onde eu vou existir como mulher. Sabe? Até onde eu vou ter um tempo de me maquiar, até onde eu vou poder trabalhar, para pelo menos naquele momento de trabalho, mesmo preocupada com a minha filha, mas eu preciso também desse momento, preciso conhecer outras pessoas, preciso também ter um momento de fala com essas pessoas. E essa rede de apoio, Josi, tá onde? Não tá. Essa rede de apoio é muito, assim, difícil. A gente encontra a rede de apoio em outras mães. É a segunda família? Isso, sempre em outras mães, é sempre, assim, a segunda família. O que Flávia falou, que os médicos não dizem o real estado dos nossos filhos, é porque, assim, é diferente você ser uma mãe atípica rica, com condições financeiras para custear todos os tratamentos que a criança precisa, e você ser uma mãe atípica pobre, né? Tem gente que não gosta da palavra pobre, mas é pobre, porque a gente não é rica, entendeu? E aí, eles não dizem. Eu me lembro que tinha um tratamento para a crise, a síndrome de West com hormônio, e era um tratamento muito caro. E o médico não me falou que Caleb tinha a chance de fazer aquele tratamento, e era até 1 ano de idade. Quando eu descobri, já estava já com 10 meses, e aí eu corri, fiz campanha, que é outra situação. Eu acho uma humilhação, não é orgulho, mas é uma humilhação a gente ter que... Somos pessoas ativas, eu trabalhava, todas nós trabalhávamos, e hoje, para a gente manter o básico do básico dos nossos filhos, a gente precisa fazer campanhas, precisa contar com a solidariedade de outras pessoas, expor nossos filhos. Eles não falam, mas a grande maioria não gosta da exposição. Se Caleb vê uma câmera dessa aqui, ele entra em desespero, ele não gosta de ser filmado, ele não gosta disso. Eu como mãe, eu entendo que ele não quer, mas às vezes é necessário. Então eu tive que fazer uma campanha para conseguir fazer o tratamento. Aconteceu que não deu certo, porque já tinha passado da idade, e tudo que a gente sabe, pelo menos assim, da minha parte, vem de pesquisas e de outras mães. Caleb também estava com baixo peso, Caleb chegou a ter 5 quilos, né? Quase eu perdia meu filho, isso ele com 7 anos de idade, e eu só fiz a cirurgia de Caleb, eu só fiquei sabendo dos benefícios da gastro através de Flávia. É sempre assim, é sempre uma mãe. A gente sempre faz essa troca, a gente sempre se apoia, porque até então, quando eu levava Caleb na gastro, quando eles olhavam para a cara do menino e diziam, já tem gastro? Aí eu dizia, não, tem que botar. Vou fazer a solicitação assim. Eu digo, calma, doutora. Por que tem que botar? Mas nunca explicou, porque ele tem dificuldade de deglutir, ele microbroncoaspira, faz pneumonia, que a gente vivia mais no hospital do que em casa, e isso pode levar ele a óbito. A gastro, a cirurgia vai melhorar a qualidade de vida dele e a sua, mas eles não explicam. A sensação que a gente tem, que eu tenho, é que nossos filhos são números, não são gente. Caleb Caiodê, para mim, é o meu filho, meu príncipe. Júlia é a princesa de Flávia, é a minha princesa, é a princesa das outras mães, mas para o governo, né, que tem a responsabilidade do que aconteceu com a gente, porque a maior parte das famílias acometidas são famílias do Norte e Nordeste, são famílias de regiões pobres, eles têm responsabilidade sobre isso, sim, e eles não estão nem aí, eles tratam nossos filhos como números, eles vão contando, eles estão contando mortos. Era 5.000 e poucas crianças, hoje a gente tem um pouco mais de 1.500 que o governo diz,
mas os dados que a gente levanta das associações é de 1.800 crianças, porque existe crianças que não têm nem diagnóstico, existe crianças que nasceu depois de 2015, 2016, 2017, a gente tem criança de 2023 que é acometida da síndrome congênita do Zika vírus, sim. Só de você olhar, você vê, tem os exames, tudo para comprovar, mas não tem o diagnóstico. Essa mãe está sem suporte do governo e a culpa foi deles. Então, para eles, os nossos filhos são números, mas para a gente não são. Então, a nossa luta é constante para isso, pela reparação, para manter os nossos filhos vivos, para a gente ter qualidade, porque assim, um benefício de um salário mínimo, algumas pessoas acham assim, não... Quem mandou fazer filho? Outro dia eu vi no Instagram um comentário, uma postagem nossa, às vezes, por que não se preveniu, fez filho, agora é o governo que tem que dar? Um comentário cruel. Muito mesmo. Cruel. Que dói bastante. Isso, se o governo não tivesse responsabilidade do que aconteceu com a gente, já não seria certo. Um salário mínimo não dá. Um frasco do canabidiol que Júlia usa, que Caleb usa, custa $329. Quando a gente traz para o real, porque nenhuma da gente aqui ganha em dólar. O benefício é um salário mínimo. Quanto é que dá? Como é que essa conta vai fechar? A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer bico. Hoje o benefício permite, porque se fosse o BPC não pode ter uma renda, mas esse benefício não dá. E aí, se a gente precisa sair para trabalhar, a gente tem que pagar uma pessoa para poder tomar conta. Não é barato, porque tomar conta de uma criança atípica, muitos têm medo. Sim. Diz, Josi, eu queria olhar, mas ele convulsiona. Minha filha diz, mãe, eu não sei ficar com o Caleb não, porque se ele convulsionar, eu vou fazer o quê? O que é que eu faço? O que é que eu faço? E aí, quando eu tenho que sair para trabalhar, eu não trabalho de carteira assinada, mas eu faço bicos. Quando eu preciso sair de casa, eu fico com aquela consciência pesada, a mesma coisa que Flávia tem. Digo, meu Deus, se acontecer alguma coisa com o Caleb e eu não estou em casa e eu não posso, a gente se sente culpada de tudo. A gente se sente culpada do dinheiro, não dá para comprar as coisas para ele. Aí a gente se sente culpada por sair para ganhar esse dinheiro e complementar. A gente se sente culpada por expor a situação e fazer campanha. Tudo é uma rede de culpa. E assim, antes da gente ser mãe, a gente é mulher. Sim. Cada uma da gente tinha sonhos, que adiou os sonhos, outras deixou para trás. A maioria está adoecida mentalmente. Sim. A gente precisa fazer terapia, mas a gente não pode ir porque choca com os dias da terapia dos meninos. Aí vem a questão de você ou eles. Sempre eles. A prioridade. A gente não consegue nem fazer um exame, um preventivo, um ultrassom. A gente ouviu isso de uma mãe, né? Sim, no outro episódio. Acho que foi o segundo episódio que ela trouxe exatamente essa fala. Quantas vezes eu deixei de fazer meus exames para cuidar de mim, porque sempre a prioridade é nossos filhos. Só que no final de tudo, continuamos nos culpando. Sim. Se eu também não estar bem, quem vai cuidar de meu filho? E aí eu também quero já puxar essa reflexão diante de toda essa trajetória de vocês. O que é que vocês pensam, né? Do futuro de Júlia, do futuro de Caleb, diante de todos esses desafios que vocês estão aí lutando diariamente, diante inclusive de desafios que não dependem exclusivamente para solucionar, para resolver de vocês, e sim dos meus senhores, né, das autoridades, do governo. Como é que tá essa situação desse veto? Esse bendito veto que a gente vê tanto repercutindo em rede, aonde tem aí o projeto de lei 6064/2023, aonde sanciona Congresso pelo meio. Como é que está essa construção de diálogo? Vocês que também estão nessa luta. Após muita luta, o veto foi derrubado dia 17 de junho. E aí, dia 1º de julho, a lei foi publicada. Só que a lei foi publicada, mas não foi regulamentada. Sim. Então, assim, tá fazendo um mês que essa lei foi publicada. A Josi, a Flávia, é pouco tempo. O processo burocrático é assim mesmo. Não é pouco tempo, não. É uma eternidade. A gente está esperando há 10 anos. Os nossos meninos estão
adoecendo, estão a maioria em UTI, ou em UTI no hospital, ou em atendimento domiciliar dentro de casa. Vários foram a óbito, infelizmente. Nesse mês, 10 crianças foram a óbito. E foram a óbito não por conta da deficiência, mas pelas famílias não terem condições de proporcionar os tratamentos. O plano de saúde é R$ 1.300. O SUS, a gente não encontra os atendimentos, as especialidades. Quando os meninos ficam doentes, vai para a UTI, aí se agrava na UTI, ou na UTI o quê? Desculpe, na UPA. Quando a gente consegue, depois de muita luta, a regulação para ir para o Roberto Santos. Que é outro processo. Que é outro processo. Os meninos já estão agravados, já vai chegando, já vai entubando, já vai tendo parada cardíaca, e essas crianças não aguentam. Então, não falta medicamento, falta na rede pública, falta medicamento. Na rede privada, a gente não consegue manter. Então, essa lei precisa ser regulamentada com urgência que os casos permitem. Hoje, no Brasil, a gente entende que a prioridade da prioridade é essa lei, porque são vidas. A gente não quer mais contar os mortos, a gente não quer que os nossos filhos morram. A partir do momento que essa lei for regulamentada, que eles tiverem acesso, começarem a receber a indenização e o salário compatível, que é o teto do INSS, com os gastos que a gente tem, e eu acredito, pelo que a gente coloca no papel, que ainda assim não vai ser suficiente. Algumas mães dizem que é um dinheiro maldito. Sim, é um dinheiro maldito. Vocês conseguem enxergar também por esse Sim, lado? Porque se me perguntassem se eu queria R$1 milhão, coisa e assim. A saúde, né? Ou a saúde de Caleb, que Caleb fosse uma criança típica, eu não hesitaria em dizer que eu queria que meu filho fosse uma criança típica. Mas, infelizmente, ele não é. Ele é uma criança que tem uma deficiência por descaso do Estado que está aí. Então, essa regulamentação dessa lei, que Caleb e as outras crianças recebam, é o mínimo que a gente pode esperar desse governo, entendeu? É uma reparação. Sim. E além da reparação que é necessária, né, Adriana? É também uma forma de manter os seus filhos vivos, sabe? É uma forma também de restaurar o que vocês ainda têm a viver. Porque vocês não são robôs, vocês são pessoas. Entende? Então, eu quero também, com a Adriana, encerrar esse nosso podcast, esse 4º episódio, querendo que vocês deixem uma mensagem. Uma mensagem, né, para quem está nos acompanhando. Uma mensagem também para as autoridades, que tenho certeza que vai chegar esse vídeo até eles, do que é que vocês realmente esperam, né? Porque a parte de vocês, né, Adriana? A parte delas estão fazendo, né, Adriana? Até porque quando elas falam, né? Desde o dia que eles nascem, quando a gente fala da microcefalia, precisa dessa intervenção desde a barriga, né? Desde a gestação. Desde bebezinho, justamente para ter uma qualidade de vida. Então, foram quebrados todos esses direitos que eles teriam lá desde bebê, sempre correndo atrás para ter os direitos, e acaba não conseguindo. E acaba se agravando, né? Então, essas mortes que você fala, como você bem disse aí, não é porque as crianças têm a deficiência, é por conta do descaso mesmo que vem acontecendo, por eu não ter o que eu deveria ter, os direitos que eu tenho. Então, realmente, assim, eu particularmente hoje estou assim, sem palavras, sabe, Josi? Quando a gente ouve o que ela traz no início, assim, mexeu um pouquinho comigo, emocionalmente, porque eu me coloquei no lugar de vocês como mãe. Eu já ouvia falar muito, tenho uma colega que na época da Zika também, mas confesso que trabalho com crianças neurodivergentes o tempo todo, né? Tô ali direto, mas ouvir o depoimento de vocês, assim, mexeu comigo. Eu acho que o que mexeu com você, Adriana, é justamente o intuito do que nós queremos. É mexer realmente. Mexer com a sociedade, mexer com as famílias que não são atípicas, para também acolher, né, essa bandeira, abraçar e participar. Nós temos como obrigação de seres humanos, sabe? Ter empatia e participar efetivamente, porque vocês fazem parte da nossa história, da sociedade. Sabe? Vocês não têm um mundo só de vocês não vivem em bolha.
Vocês convivem na sociedade? Eu passei uma situação uma vez que eu meio que joguei uma praga no motorista, mas foi uma praga para ele raciocinar que eu estava com minha mãe e Júlia na cadeira de roda e ele não quis descer o elevador da cadeira de roda. E aí eu disse a ele, eu vou descer aqui. Ele fez, mas eu não vou descer para descer o elevador. Eu disse, mas é sua obrigação. Você trabalha no transporte que já tem essa parte de descer o elevador. Ele, eu não vou. Aí minha mãe, embora, Flávia. Eu disse, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ela nasceu com a deficiência. Você pode, a qualquer momento, cair e ficar deficiente. Ninguém está livre disso. Você realmente não vai descer o elevador, quero que você vá para a cadeira de roda. Foi aquele momento também. Foi, de raiva mesmo. E minha mãe não adianta discutir, mas eu não vou pegar a cadeira. A falta de empatia, né? Não, é assim, é isso que a sociedade precisa entender. Que são coisas básicas. E a gente tem que ficar brigando pelo básico. Pelo básico. Sabe? Se eu tenho dentro de um transporte o elevador que é para ter acesso, por que eu tenho que brigar para poder ter o acesso? Se eu tenho direito na saúde a ter as terapias, por que eu tenho que ficar correndo e brigando pelas terapias? Se eu tenho direito a acesso à escola, por que eu tenho que ficar brigando para que meu filho esteja na escola? Então, eu acho que é isso que a sociedade como um todo precisa entender. A gente hoje tem que buscar ambientes que dê para nossos filhos ter uma inclusão de lazer. A gente tem que buscar... Muitas das crianças hoje não conseguem mais ir para a escola. A gente tentou, até enquanto pôde, incluir eles na sala de aula. Foi uma luta, uma época, para ter ADI, para ter suporte pedagógico na sala de aula. Ainda é. Ainda é. Mas, assim, para os nossos, infelizmente, vai ficando ainda, porque agora ainda tem uma lei que está tentando a obrigação, mesmo assim eles estão... Mas é diante justamente do cada caso, né? O caso de vocês, para vocês é muito pior tirar eles de casa e levar do que... E assim, nossos filhos são múltiplas deficiências. Isso. São várias famílias que sofrem, são famílias que ainda estão no luto, na aceitação, até de mandar para uma escola, porque fica aquele medo, aquela superproteção de... Tipo, deixo e se tem alguma coisa não vai saber cuidar e não vai saber se atentar aos sinais, e realmente é isso. E a gente busca empatia, a gente continua buscando, a gente quer ser menos humilhadas, mais ouvidas. Foi uma dor que a gente não buscou engravidar e sofrer na mesma época o surto, né? A gente não buscou ter uma criança com deficiência. A gente também fomos pega de surpresa por uma maternidade que a gente achava que seria uma maternidade. A minha seria a primeira, a dela seria mais uma, que ia vir um menino que ela tanto sonhava. Eu seria a minha primeira maternidade. Eu ia estar iniciando o que é ser mãe. E eu já iniciei. Como qualquer mãe, não é, Flávia? Com muitos desafios. E a gente busca que eles tenham empatia, eles acabem essa angústia que a gente está sentindo. A gente precisa mesmo dormir tranquila, sabendo que no outro dia a gente vai conseguir pagar um plano de saúde, sem contar. Mês passado, eu não sei como, paguei R$1.800 em 2 exames, tendo plano de saúde. E fiz 2 exames que fui alertar outras famílias que precisam fazer nas crianças. E só que essas famílias não têm plano de saúde, não acha no SUS. Então, assim, é uma regulamentação que a gente busca para dar qualidade de vida mesmo. Claro. Não é como eles botam no comentário, é para luxo, não é para criança. A criança não vai gastar esses 8 mil no mês, a conta nem fecha. Se a gente botar aqui no papel que Caleb gasta, e nunca vai fechar, gasta, né? Porque cada um traz uma necessidade. E você, Josi, qual mensagem deixa? Eu espero que no futuro a sociedade seja inclusiva, que as políticas públicas que tem aí, a gente tem a lei da pessoa com deficiência, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje nossos filhos são crianças, amanhã eles serão adolescentes e com fé em Deus eles serão adultos. Então a gente precisa que essa sociedade seja inclusiva. Começa pelos governantes, né? Os políticos que a gente elegeu ou que outras pessoas da sociedade elegeu, que eles tenham consciência, que eles façam o papel que é a obrigação dele. No início do surto, era novo, ninguém sabia de nada, a gente não sabia, mas hoje, 10 anos depois, 9 anos depois, como é que eu, uma mãe simples, Flávia, uma mãe simples e tantas outras mães, a gente consegue cuidar dos nossos filhos, a gente consegue entender tudo o que eles precisam, tanto na saúde, quanto na mobilidade, como na educação,
educação. Eu consigo, o Caleb não é alfabetizado da forma típica, mas eu consigo medir a alfabetização de Caleb, o aprendizado dele e como é, e eu não sou técnica, eu não sou da saúde, eu não sou da educação, como é que o governo, o poder público não está preparado para isso. 10 anos eles não estão preparados, eles precisam estar preparados, porque a gente não vai esconder os nossos filhos e a gente exige que os direitos deles sejam respeitados e sejam cumpridos, porque eles podem não falar, mas a gente fala por eles. Eles podem não andar, mas a gente anda por eles. E, acima de tudo, a gente mobiliza por eles, né? Para poder levar a voz deles e os direitos que eles têm, né? Porque a gente precisa estar incluído de fato nessa sociedade. Sim. Somos cidadãos, né? Todos precisamos, as pessoas com deficiências, os familiares, né? E é isso que a gente quer. A gente quer essa inclusão, a gente quer poder chegar na praça pública e ter um brinquedo adaptado para colocar as nossas crianças na cadeira de roda. Aqui em Salvador só tem só no Parque da Cidade. Isso é um absurdo. Como é que toda hora inauguram uma praça e eles não fazem um brinquedo adaptado? Entendeu? Uhum. Então a gente quer essa qualidade de vida e essa inclusão de verdade na sociedade, de fato, na prática, porque lei a gente já tem. Isso. São leis boas, né? São uma das melhores. Né? Só que eles não querem cumprir, eles se recusam a cumprir. E nós, como comunicadoras, como mães, como mulheres, estamos aqui para poder cobrar, né? Agora, de toda essa história, eu só confirmo a vocês que vocês não são culpadas. Tá? Ao contrário, vocês são mulheres incríveis, fortes e estamos aqui para apoiar umas às outras. Contem com a gente, um podcast A Gente Fala. Nós estamos encerrando, minha gente, esse 4º episódio com muitas emoções, com diversas construções, ressignificando a cada dia, né? Então, assim, continue aí, se inscrevam, deixe seu link, seu like, né? Curte aí. E outra, compartilha esse episódio sobre a microcefalia em pauta. Nós trazemos desafios dessas mulheres que refletem em outras vidas, em outras mulheres também. Nós trazemos as perspectivas de vida do o agora e o amanhã e o que é que elas precisam, né, para continuar essa caminhada. Então conta com a gente e vamos encerrar esse episódio do podcast A Gente Fala.